Muito bem, pessoal. Estamos começando agora a primeira aula do módulo reta final, que, na realidade, para quem fez o módulo de simulados comigo, sabe que é uma sequência do módulo de simulados, né? No módulo de simulados, nós gravamos a correção de 800 questões e agora, na reta final, foi uma forma de prestigiar aqueles que estavam fora e fazer de uma forma rápida que eu falo, a forma de você acessar, tá? A forma rápida é de você acessar. As aulas continuam sendo com a mesma profundidade e com a mesma dedicação. Então, foi uma forma que eu e o Alexandre, que é o responsável pelas infraestruturas, pelas infraestruturas dos nossos diversos módulos, e foi uma forma que a gente idealizou de que você, num curto espaço de tempo, consiga ter acesso a 100 questões corrigidas de todas as matérias que serão cobradas no concurso EOF 2022. Então, para você que não conhece a dinâmica, para você que está chegando agora, saiba que esse módulo ele é um trabalho didático, é um trabalho pedagógico dedicado e que envolve correção de exercícios como se fosse uma prova real. Cada teste são 20 questões, nas quais eu corrijo, mas eu corrijo debatendo com você. Eu vou corrigir te mostrando as pegadinhas onde estão e te mostrando o fundamento na norma utilizada para aquela pergunta, tá bom? O que eu te peço, quem já estuda comigo sabe como funciona, mas o que eu te peço é que você, ao término de assistir essa aula, faça a revisão de todos esses artigos, bem como da matéria que eu citar aqui durante as correções, mesmo que eu não coloque no slide, tá? Faça isso. É uma forma de você rever ou até ver pela primeira vez determinado conteúdo importante para a sua prova, tá bom? Então, vamos junto, me dá a mão, vamos sair caminhando juntos aqui para tirar o 10 lá na parte de legislação. Muito bem, isso dito, feito uma rápida apresentação, um preâmbulo, né? Mas vamos ser dinâmicos, a gente precisa desse dinamismo. Vamos à aula. Lembrando que eu nunca faço referências nominais citando pessoas que eu conheça, ou até mesmo que você conheça pessoas reais, tá? Eu sempre faço remissões de nome, nominação, envolvendo algum tema. Todos os meus testes e provas eu elaboro dessa forma, fazendo nas questões que tenham nomes, os nomes sempre são referências históricas ou referências de fábulas, de músicas, tá? Eu nunca uso referência pessoal, tá bom? Pessoal existente. Por exemplo, nessa prova que vamos corrigir agora, as referências nominais foram aos grandes oficiais generais da Segunda Guerra. Lógico que faltaram um monte, mas os nomes que eu usei foram referências aos grandes oficiais generais da Segunda Guerra Mundial, tá? Eu estou botando essa foto aqui, que é do general Patton, né? E sempre no início da matéria eu vou mostrar o general Patton, mas faço outras referências sempre de generais nessa aula. Na outra aula vai ser de outra referência, sei lá, tem uma aula dessas que vai ter a referência dos herculoides e tal, tá? Então, sempre são nomes, entre aspas, de fantasia, nunca nomes reais. Se você conhece alguém que tem esse nome, não é sobre ele que eu estou falando. Muito bem, a primeira pergunta vai fazer a seguinte ponderação com a gente. Sobre as organizações e deveres, sobre as obrigações e deveres militares, leia as assertivas abaixo. Sempre que você se defrontar com uma questão como essa, em que aparecem os incisos seguidos das assertivas, é para você dizer se aquela assertiva está certa ou errada. Então, você vai ter que analisar a assertiva, porque lá embaixo a prova vai classificá-las e te perguntar qual das classificações está certa. Fulana está certa, ciclana está errada, e assim vai, tá? Então, você, quando estiver lendo uma pergunta como essa, você já vai rabiscando as assertivas. Vamos lá.
A primeira assertiva, sempre sobre, nesse caso, sobre obrigações e deveres, né? Obrigações envolvem valor e ética, lembrem disso. Aos militares da ativa e da inatividade é proibido comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto se a participação seja como acionista ou cotista em sociedade anônima, SA, ou cotas de responsabilidade limitada. Estaria tudo certo se eu não tivesse colocado aqui e da inatividade. Da inatividade não é proibido, tá? A proibição se aplica ao militar da ativa. Então, a primeira assertiva é errada. A segunda, o oficial na inatividade, quando no cargo de comandante de uma das Forças Armadas, comandante da Marinha, comandante do Exército ou comandante da Aeronáutica, lembrem que esse cara, ao ser nomeado comandante, se ele ainda não era da reserva, passará a ser da reserva no momento em que ele toma posse no cargo de comandante, tá? Então, aqui não tem nada até então errado. O oficial na inatividade, quando exercendo o cargo de comandante de uma das Forças Armadas, deverá usar os mesmos uniformes dos militares na ativa. O deverá, gente, o que ele faz? É uma obrigação, né? Deverá, deve, é obrigar, né? É mandatório. E aqui o deve não se aplica. Nessa nossa prova, o deve é totalmente antagônico ao pode. E cuidado, que a nossa prova usa muito essa brincadeira nas perguntas, o pode e o deve, tá? Quando eu falo que ele deve usar os mesmos uniformes de militares da ativa, é um mandamento que ele não pode escolher. E isso é uma mentira, porque ele pode usar. Normalmente eles usam, até por uma questão de vaidade, de economia, né? E, então eles usam, mas não é que deve. Ele pode usar terno se quiser, tá? Então a segunda assertiva está errada. A terceira assertiva fala da nominação de um dos deveres. E por acaso não, e está certo, tá? Então, o culto aos símbolos nacionais é um dever, é uma das manifestações essenciais do dever, tá certo. São 6. Sobre dever, valor e ética, eu recomendo, já falei isso para quem é da minha turma regular, sabe muito bem. Não vai ser numa aula de simulado que eu vou conseguir te explicar toda a dinâmica da forma de você aprender a diferença entre dever, valor e ética nas aulas de simulado. Isso é uma revisão que a gente faz, né? Então eu entendo que você já saiba, mas eu vou ser bem breve, mas tentando aprofundar na informação. Dever, você infelizmente vai ter que gravar quais são os 6, tá? Grave, ponto. Vai ter que gravar. Quem são esses 6 deveres? O que sobrar disso aí ou é valor ou é ética. Valor sempre é um substantivo abstrato. Ética, preceito ético, é sempre uma conduta, ou seja, verbo no infinitivo. Esse é o macete que eu te dou. Agora, lógico, primeiro, detesto, quem me conhece sabe, detesto te ensinar a gravar macetes, eu detesto isso. Comigo você tem que aprender, e você aprende. Mas em algumas questões, poucas, eu te induzo, te recomendo a gravar. Essa é uma delas, gravar os 6 deveres, tá? Se você gravou e já sabe que culto aos símbolos nacionais é um deles, tá? Então, a terceira assertiva está certa. Aí você vem aqui nas respostas e enquadra as assertivas. Olha lá. É correto afirmar que primeira e segunda estão erradas. É isso mesmo, a primeira e a segunda estão erradas, letra alfa. A resposta, então, é a letra alfa. No dia da prova, você vem aqui ao lado do número e coloca alfa. Porque quando você for preencher o cartão resposta, você só vai vir aqui no número e preencher. Outra coisa que eu quero te falar, aproveitar que eu leio o número agora e me lembrei, Cláudio, são 100 questões. Estou começando agora. Por que você está começando do 1? Vejam, como eu falei, o nosso módulo de simulados foi da questão 1 à questão 800. Como nós vamos trabalhar mais 100 questões, eu já comecei da questão 801, tá bom? Não é que nós
nesse módulo terão ou já tivemos 800 questões. Não. E essa seria a número 801. Essa é a primeira do módulo reta final, que na minha organização é a de número 801, tá bom? Muito que bem. Então, vamos ver os artigos que eu usei da Lei 6880 para fundamentar essa resposta. O artigo 29 está dentro da ética, e aí ele me apresenta o mandamento que diz que ao militar da ativa é proibido comercial, tomar parte de administração, gerência de sociedade, por aí vai, mas é o da ativa. Artigo 29, anota aí. Anota ao lado do PDF que você imprimiu para depois revisar os artigos. O artigo 77, que está lá em prerrogativas, 77 está na parte que trata das prerrogativas. Num determinado momento, o uso dos uniformes são tratados dentro da prerrogativa, quem pode, quem não pode, isso é uma prerrogativa. E no parágrafo 2º do artigo 77, vai dizer que o oficial na inatividade, quando no cargo de ministro, toda vez que aparecer ministro aqui no Estatuto, ou no RDAE, ministro da Aeronáutica, ministro da Força Singular, ministro da Marinha, toda vez que aparecer essa denominação, você entenda e pode ler e pode responder assim na prova, que é comandante da força, tá? A prova já fez essa migração. Às vezes, a nossa prova, para ajudar, ela bota ministro, entre parênteses, comandante, ou, ao contrário, comandante, entre parênteses, ministro, tá? Quando ele fizer referência ao comandante da força, saiba que no texto da lei, RDAE ou da lei 6880, vai estar ministro da Aeronáutica, ministro da Marinha, ministro do Exército. É o caso aqui. Então, esse cara, quando está no cargo de comandante de uma das forças, ele pode, olha a marcação aí, pode usar os mesmos uniformes do que eles usados pelos militares na ativa, tá bom? O artigo 31, por sua vez, nos apresenta e relaciona os deveres, 6 dos deveres. Outros deveres aparecem na sequência, que é o comando de subordinação e o compromisso. Não estão aqui nesse rol dos 6, mas também são deveres. Faça essa revisão, por favor. Dentre esses 6 deveres, apresentado no artigo 31, está no inciso 2, o culto aos símbolos nacionais, que era o único que estava certo lá, né? Então, errada, certa, letra alfa. Nas minhas aulas, quando acontecem ao vivo, então essa aula aqui, no módulo de simulados, ela acontece ao vivo. Eu perguntaria dúvidas, recursos, que tem aquele pessoal que sempre entra com recurso, mas nós não temos essa interação ao vivo, já que a aula é gravada. Mas, caso você tenha dúvida, queira fazer uma consideração pertinente, você tem o meu WhatsApp. Se você recebeu, de alguma forma, o anúncio desse módulo, foi através de uma mensagem que saiu do meu YouTube. E aí você vai ter ali acesso ao meu número, tá? Número de WhatsApp. E aí eu vou te responder caso tenha alguma ponderação, alguma questão a fazer. 801, letra A. Você vai ter, cada vez que eu subir, isso é importante também. Cláudio, a primeira aula eu estou aproveitando para esclarecer uns pontos. Essas aulas nossas gravadas, elas vão subir a partir de segunda-feira, dia 28 de fevereiro, vai subir uma aula a cada dia, a partir das 10 horas da manhã. Então, dia 28 vai subir essa aula, dia 1º, né? Vai subir a segunda aula, que é a correção do segundo teste. Na quarta-feira, vai subir a terceira aula, que é a correção do terceiro teste. Na quinta, a quarta aula. E na sexta, a quinta aula, que é do quinto teste. E aí, ao longo dessa semana, quando subirem todas, sempre às 10 da manhã, subirá uma aula, você terá todas as correções. O PDF, em algum local aqui do sistema, muito bem trabalhada essa interface pelo Alexandre,
você encontra o PDF para imprimir e tal. Quando eu subir a aula, por exemplo, essa aula vai subir dia 28, que é uma segunda-feira. Quando essa aula subir, subirá o PDF também do gabarito. Lógico que eu estou te passando o gabarito aqui, mas aí você vai ter lá em PDF também um gabarito desse teste, tá? Primeiro teste da turma de simulado, de reta final. Muito que bem. Isso dito, vamos para a segunda questão. Aqui é uma questão de reserva remunerada de ofício. Lembrem, a reserva remunerada de ofício ela é disciplinada no artigo 98 do Estatuto, e ele apresenta hoje, atualmente, 14 casos em que o militar, ao se enquadrar num desses 14 casos, vai para a reserva remunerada de ofício. Ou seja, a administração vai mandá-lo para a reserva remunerada. Lembrem que o artigo 98, no seu parágrafo 1º, nos ensina que o militar vai ser conduzido para a reserva remunerada de ofício quando ele se enquadra numa dessas 14 situações, exceto duas que eu vou falar já já. Então, quando ele se encaixa nas situações previstas no artigo 98, ele vai para a reserva, assim que ele se encaixa, tá? Por isso que a pergunta que eu faço é: o que vai levar esse major brigadeiro à reserva remunerada de ofício primeiro? Qual é o motivo? Por quê? Uma vez que ele se enquadre naquele motivo, ele vai para a reserva. Cláudio, você falou que dois não acontecem assim. Sim, 2 casos daqueles 14 casos de reserva remunerada de ofício, 2 tem data certa para o cara ir para a reserva. Não é assim que ele se enquadra, tá? Quais são os 2 casos? Quando ele é abrangido pela cota compulsória, ele vai na primeira quinzena de março, e quando ele toma uma carona, salvo engano, no inciso 9 do artigo 98, fala de uma das caronas que provocam a reserva remunerada de ofício. Quando esse cara toma a carona, não é naquele momento que ele vai, é o outro caso em que a movimentação para a reserva remunerada de ofício não é imediata. Esse cara que toma carona, ele vai para a reserva quando chegar a hora que ele deveria ser promovido, não foi, e alguém que lhe era mais moderno é promovido. Aí ele vai para a reserva, tá? Então, existem 2 casos desses 14 que a movimentação para a reserva remunerada não é assim que ele se enquadra na situação. Mas os outros 12 são 14. 2 não são assim, então os 12 acontecem dessa forma. Se enquadrou, reserva remunerada, tá? Então, a pergunta que eu fiz aqui é: qual desses motivos vai ser o motivo inicial do major brigadeiro ir para a reserva remunerada de ofício? Muito que bem. Muito que bem. Vamos analisar. Vamos analisar, então, a questão. Diz lá: observe os dados abaixo referentes ao major brigadeiro médico da aeronáutica. Montgomery, né? Esse era um oficial general inglês. O posto de major brigadeiro é o último posto da hierarquia em tempo de paz prevista para o quadro de médico na aeronáutica. Essa é uma informação importante, porque tem uma análise feita, e é essa análise que a gente vai fazer, que se refere à reserva remunerada de ofício do oficial general. E ela leva em conta qual é o último posto do generalato daquele quadro. Ele disse que no quadro médico da aeronáutica, o último posto é major brigadeiro. Nos disse também a data de nascimento dele. Por que ele nos disse a data? Porque um dos motivos de reserva remunerada é a idade limite de permanência na ativa. Data de praça. Para a gente que quer analisar reserva remunerada de ofício, a data de praça não interfere em nada. A data de praça é importante para a reserva remunerada a pedido. Tá bom? Então, a data de praça, nesse contexto, foi goiaba. Ou seja, foi sem
sem nenhuma aplicabilidade para responder a questão. Mas ela está aqui justamente para confundir, né? Vamos lá. Mesmo porque, se eu fosse pensar o que seria, o que permitiria ele fazer, se eu botasse quando que ele pode ir para a reserva remunerada? Aqui seria o primeiro, porque 35 mais 80 dá 2015, né? Os outros vão passar disso daí. Mas não é a reserva remunerada a pedido. Isso é uma pegadinha que eu fiz. Promoção a brigadeiro, 31 de março de 2013. Isso é importante, porque no que se refere a brigadeiro, eu tenho duas análises. É o tempo total como oficial general, isso é o inciso 3, que vai me dizer o quadro que chega a major brigadeiro pode ficar 8 anos como oficial general. E o inciso 2, também do artigo 98, todos os dois aqui, o inciso 2 e o 3 são do 98, se refere ao tempo que ele permanece no último posto, pode ser 4 anos. É o que acontecer primeiro, tá? Como ele disse a promoção a brigadeiro, ele aqui, no inciso 4 da pergunta, ele quer que você saiba que ele pode ficar 8 anos, já que ele foi a brigadeiro, oficial general. Em 31 de março de 2013, ele pode ficar por 8 anos, pode ficar, inclusive, 7 anos como brigadeiro e um só como major brigadeiro. Mas quando ele atingir 8 anos de oficial general, é casa, pijama. E a última informação é a última promoção dele. A última promoção significa quando ele foi a major brigadeiro, não é? Então, vejam, esses são os dados que nós temos para analisar a pergunta. Com base nos dados oferecidos e à luz do Estatuto, assinale entre as alternativas abaixo aquela que será responsável pela transferência do major brigadeiro médico para a reserva remunerada de ofício. Muito bem, já vimos os dados que nos interessam. Data de nascimento, que é o inciso 1 do artigo 98, idade limite. Promoção a brigadeiro é o tempo que ele vai ter como oficial general, é o inciso 3. E a última promoção é o tempo que ele pode ficar como major brigadeiro. Muito bem, isso dito, vamos à nossa solução. Primeiro, eu tenho que saber que a data de praça não interfere em nada, uma vez que a reserva, a pedido, é que se importa com a data de praça, porque vai ser quando ele tiver 35 anos de serviço, é que ele poderá pedir. Mas a minha pergunta lá, pergunta do problema, é quando a reserva de ofício ia pegar ele. Então, não tem importância para mim a data de praça, de verdade. Apesar disso, eu fui lá no artigo 97 e vi que a reserva remunerada a pedido vai acontecer se ele tiver no mínimo 35 anos. Se a pergunta tivesse algum momento se referido ao pedido de reserva remunerada, você saberia que a data que ele tinha de praça, que era 7 de fevereiro de 80, mais 35 anos, em 7 de fevereiro de 2015, ele poderia pedir. Mas não é isso que se fala. O que eu quero saber é quando a reserva de ofício vai tocar nele. Então, eu vou lá no 98. Transferência para reserva remunerada de ofício é o artigo 98. Especificamente, em 3 incisos. A idade limite, porque ele me deu a data de nascimento, o tempo no último posto de oficial general, porque eu sei que ele foi promovido a major brigadeiro, que é o último posto, que isso foi dito também. Foi em 2019, né? Em março de 2019, então 4 anos no último posto, isso é um motivo. E o inciso 3, que é o tempo como oficial general. O tempo como oficial general de um quadro que chega a major brigadeiro, isso o problema me avisou, que o quadro dele só chega a major brigadeiro, é de 8 anos, desde que ele foi promovido pela primeira vez, oficial general, até o dia que se quer como referência limite. São 8 anos no máximo, tá? Então, dentro dessas 3 informações, eu vou agora enquadrar o problema. Idade limite de permanência na ativa do major brigadeiro é 69.
Vamos ver quando ele vai fazer 69. Ele vai fazer 69 em 15 de janeiro de 2022. Já sei a data. A data que for a primeira aqui vai ser a data que vai provocar a reserva remunerada de ofício. O que acontecer primeiro. Já tenho aqui uma data, 15 de janeiro de 22, pela idade limite. Vamos ver o tempo que ele completa 4 anos no último posto do quadro de médico, que é Major Brigadeiro. Ele foi em 19, então 4 anos como Major Brigadeiro vai acabar em 31 de março de 2023. Bom, o mais baixo até agora seria a idade limite. Mas tem uma outra informação, gente. Ele, como o quadro dele chega a Major Brigadeiro, ele pode ficar 8 anos como oficial general. Ele foi a oficial general, vamos ver aqui quando ele foi, no problema. Ele foi oficial general em 2013. Pode ficar como oficial general 8 anos. Então, nós já vimos que na idade seria 15 de janeiro de 22, a data limite. Os 4 anos como major brigadeiro seria em 31 de março de 23. E a terceira análise que a gente faz é a que vai ganhar. 8 anos como oficial general vai pegá-lo em 31 de março de 2021. Dessas 3 análises que foram apresentadas pelo problema, aquela que vai acontecer primeiro e por isso vai movimentá-lo para a reserva remunerada são os 8 anos, ter completado 8 anos como oficial general, que foi em 31 de março de 2021. Inclusive, ele já foi até para casa. Foi em março de 2021. Essa foi a causa da sua reserva remunerada de ofício. O tempo que ele teve como oficial general. Nas opções, é a letra delta, ao completar a quantidade máxima de anos como oficial general. Tá? É sempre o que acontecer primeiro. Já caíram 2 questões nesse sentido de você calcular aí a data do oficial general ser conduzido à reserva remunerada de ofício. Então, aqui é a letra delta, já mostramos aí, artigo 98, inciso 1, 2 e 3. Muito que bem. Cláudio, é fácil. Eu sei que é fácil. Que bom que você está achando fácil. Eu lembro a vocês, também preciso falar, é o nosso, para quem não me conhece ainda, é o nosso primeiro encontro, eu vou aproveitar para explorar um pouco a nossa amizade. Você aqui está estudando. Eu quero que você erre essas questões aqui, para você massificar a informação depois de que você assistir a minha correção, que você massifique essa informação, que você estude, revise a matéria, para não errar na prova. Isso é importante para mim. E eu quero que você não use artifícios para acertar a questão com macetes, assim, ou chutar, ou um artifício. Eu vi que você repetiu essa opção várias vezes, então essa daqui cairia como a opção e tal. É besteira, você vai estar fazendo um estudo fraco. Eu quero que você estude revisando a matéria, lendo a matéria, escrevendo no seu caderno, escrevendo na sua apostila, tá? É assim que você vai ganhar o 10, de verdade. Não adianta você criar macetes aqui para acertar. Eu quero que você acerte a questão que eu te dei, porque cada questão dessa que eu faço, ela tem uma razão pedagógica. Eu não faço para me ver livre de um problema, não. Eu faço com uma intenção pedagógica, tá? Eu faço com uma visão de estudo para você, principalmente. Então, não passe por cima disso, por favor. Aproveite. Aproveite essa chance que nós estamos tendo de interagir. Vamos lá. Na 803, eu peço que você me marque, dentre as opções abaixo, respeitando as condições ou limitações impostas na lei de regulamentação específica, nos termos do Estatuto dos Militares, marque dentre as opções abaixo a única que não é um direito militar. Então, eu quero que você me diga qual dessas 4 opções não é, qual delas é uma delas, só 3 são direitos, não é um direito militar. Quando se faz essa pergunta em nossa prova,
eu vou sempre, na prova, eu vou fazer essa referência em cima do artigo 50, inciso 4, tá? O artigo 50, inciso 4 do Estatuto, traz um rol de direitos nominados e diz que eles dependerão de regulamentação específica. Às vezes, essa regulamentação está dentro do próprio Estatuto, às vezes em outra norma. Mas ali ele dá um rol enorme de direitos: remuneração, reserva remunerada, afastamento temporário, moradia, uniforme, apoio em caso de falecimento, que é o funeral, pensão militar. Então, tudo isso, promoção, tudo isso é nominado aqui no artigo 50, inciso 4. Tá? Quando a prova vai te levar a uma comparação entre determinados direitos e prerrogativas, sempre assim que se faz, em cima do artigo 50, inciso 4. Tá bom? Dentro dessa dinâmica, o único aqui que não é direito é o da letra bravo, tá? Que é o julgamento em foro especial nos crimes militares. Esse é uma das prerrogativas do militar. Afastamento temporário de serviço é um direito. Demissão e licenciamento voluntário é um direito. Ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação é um direito. Tudo está no 50, inciso 4. Já o julgamento em foro especial, em caso de crime militar, cuidado com essa pegadinha também numa prova, tá? Esse direito ao foro especial que o militar tem é no caso dele praticar um crime militar. Se for crime comum, irmão, é justiça comum, tá? Mas nos crimes militares, o julgamento em foro especial é uma prerrogativa. Então, aqui é a letra B. Muito bem, como eu falei, onde que eu busquei o fundamento para essa resposta? Artigo 50, inciso 4, vai dizer que são direitos dos militares de acordo com as condições ou limitações impostas em determinadas normas, e essas normas podem existir até dentro do próprio estatuto, e aí ele tem lá um rol de vários desses direitos. O que eu destaquei aqui foi o da letra a linha Charlie, a linha Oscar e a linha Papa, COP. Charlie, ocupação de cargo correspondente ao posto de graduação. Oscar, direito às férias, aos afastamentos temporários serviciais de licenças. E o Papa, demissão e licenciamento voluntário. Esses são os direitos que estão lá nas assertivas da resposta. A A, a C e a delta, né? Já a letra B da resposta lá era uma prerrogativa, está no artigo 73, no seu parágrafo único, que nomina as prerrogativas e vai dizer que uma delas é o julgamento em foro especial na justiça militar, né? Nos crimes militares. Então, você vai confrontar na sua revisão o artigo 50, inciso 4, com o artigo 73, parágrafo único. Vai comparar, vai ler, vai rever, vai rabiscar. Isso é importante. Letra bravo. Perguntaria eu na aula ao vivo dúvidas, recursos, considerações. Como ninguém vai me responder, sigamos em frente. Né? Letra brava, então, no 803. 804. A reforma será aplicada ao militar que se enquadrar numa das seguintes situações, exceto a apresentada na letra tal. Vejam, muita gente pensa, se você é meu aluno, já não pensa mais assim, mas muita gente pensa que reforma é só por doença, não é? Tem muita gente que pensa, o cara está reformado, é doença. Não. A reforma tem 6 motivos. O que provoca a reforma são 6 motivos, tá? Lembrando que um deles se divide em 2, hoje em dia, depois de 2019, com a Lei 13.954, eles criaram o inciso 2A para atender o temporário. Mas são 6 motivos de reforma. É a idade limite, é motivo de reforma. É a incapacidade definitiva, essa se dividiu em 2, que é o inciso 2 e o 2A. A incapacidade temporária, sabia que a incapacidade temporária, mesmo de moléstia curável, pode gerar reforma?
É quando ele é condenado na justiça em crime cuja pena seja de reforma, quando ele é condenado no Conselho de Justificação, se for oficial, ou quando ele é condenado no Conselho de Disciplina, se for prazo estabilizado ou aspirante oficial. Então, esses são os 6 motivos de reforma. Tá? Estão todas elas lá no 106. E eu pergunto exatamente qual desses motivos não é o gerador de uma reforma do militar. Eu já vou te antecipar, já falei que é o artigo 106, mas vou te antecipar já corrigindo aqui para te mostrar qual é o erro. Eu botei 2 de idade limite, né? Então, para o capitão, não importa de qual quadro. Reforma não importa o quadro, tá? Reforma é tudo em cima do círculo hierárquico. No caso, capitão, que é oficial intermediário, 68. Tenente, a idade limite para ele ser reformado também é 68, tá? Então, o oficial intermediário e o oficial subalterno, ambos são reformados pela idade limite de 68. Então, todos os dois aqui estão certos. A letra C, Charles, vai dizer, sendo major intendente de aeronáutica, não importa, ele é oficial. No caso em que sua reforma tiver sido determinada pelo comandante da aeronáutica, em consequência de conselho de justificação que foi submetido. Vejam, em caso de conselho de justificação, não é o comandante da força que decide pela reforma. Vai ser a Justiça Militar, o STM em tempo de paz ou o Tribunal Especial em tempo de guerra que vai se manifestar, tá? Então, vejam, para ficar certo a assertiva Charlie, deveria ser assim: no caso em que sua reforma tenha sido determinada por sentença do tribunal tal, e não pelo comandante da aeronáutica. O erro está aqui, tá? Então, a letra C, já te falei que é a errada. A letra delta é o caso de reforma por incapacidade temporária, tá certinho. Ó, em razão de estar agregado por mais de 2 anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, era incapaz temporário, não era definitivo, não. Mas, nesse caso, gera reforma se ele passar mais de 2 anos agregado pela incapacidade, mediante homologação de uma junta superior de saúde, ainda que aquela moléstia seja curável, mas ele será reformado. Então, a resposta que não se enquadra em reforma é a letra Charme. Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou enganando vocês. O artigo 106, então, apresenta os motivos de reforma. Dentro do nosso estatuto, é o primeiro artigo que introduz o estudo da reforma. Tá? Ele introduz o estudo da reforma, te apresentando na realidade é o 105, né? E depois entra o 106, te apresentando os motivos propriamente da reforma. O primeiro motivo é a idade limite de permanência na reserva remunerada. Para oficial, e aqui não importa o quadro. A idade limite para ir para a reserva remunerada, que é o artigo 98, inciso 1, ela se divide em quadros. Aí você tem que saber os quadros de oficiais. Já para a reforma, não importa o quadro, importa o círculo a que você pertença, tá? Então, diz assim, oficial general, quando atingir 75 anos, ele é reformado pela idade. Oficial superior, 72. Oficial intermediário, capitão e capitão-tenente na Marinha, né? Capitão na Marinha chama capitão-tenente. E capitão exerce aeronáutica e oficial subalterno, então é oficial intermediário e subalterno, 68. A letra A e B, então, estava certa. Para as praças, também não importa qual o nível hierárquico dessa praça, qualquer praça é 68 também. Tá? Então, hoje você tem essas 4 divisões aí, sendo que de capitão para baixo é tudo 68, depois 72 para oficial superior e 75 para oficial general. Tá bom? Qualquer que seja o nível do oficial general. Muito bem, então o primeiro motivo é a idade limite. Já vimos que as duas lá estavam certas. O segundo motivo foi aquele que eu falei para vocês, que se dividiu em 2, né?
Hoje, depois de 2019, com a Lei 13.954, está expressamente declarado que o temporário ele só será reformado se, além da incapacidade, ele for declarado inválido, tá? A não ser que aquela mera incapacidade seja provocada por ferimento ou moléstia contraída em guerra ou em manutenção da ordem pública. Nesses dois casos, pode ser somente incapacidade. Porém, se não for essa situação de guerra ou manutenção da ordem pública, para o temporário ser reformado, ele tem que ser declarado incapaz e inválido. Não serve mais para nada. Se assim não for, ele é mandado embora. Mesmo com a incapacidade para ser militar, ele é mandado embora, tá? Então, mas isso a gente já sabia no passado, só que agora está expressamente escrito, tá? Então, o inciso 2, a segunda causa de reforma, é se for de carreira, julgado incapaz definitivamente. Bastou isso, já é reforma. Se for temporário, é o 2A. Se for temporário, quando ele é julgado inválido, ou incapaz definitivamente nos casos em que ele foi para a guerra ou manutenção da ordem pública. Só nesses dois casos é que ele vai ser reformado por incapacidade. Em qualquer outra situação, o temporário só pode ser reformado se for declarado inválido. Não serve mais para nada, tá? Aqui, essas duas coisas que eu falei são somente o inciso 2, é o 2 e o 2A. O inciso 3, incapacidade temporária. Estar agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante, lógico, a homologação da Junta Superior, ainda que essa moléstia seja curável. Ultrapassou 2 anos agregado com essa moléstia, com essa incapacidade temporária, vai ser reformado. 4. Quando ele é condenado à pena de reforma, conforme previsto no Código Penal Militar. 5. Essa que estava errada. Sendo oficial, a tiver determinado em julgado do STM, Superior Tribunal Militar, efetuado em consequência de um conselho de justificação que foi submetido. Então, o oficial, para ser reformado por um conselho de justificação, depende da sentença do STM e não do comandante da força, que seria uma decisão administrativa. Tem que ser um julgado, tá? Aquela estava errada por conta disso. E se for guarda-marinha, aí sim, a guarda-marinha ou aspirante oficial são sinônimos, ou praça estabilizada, for indicada ao comandante, aí nesse caso de conselho de disciplina, é o comandante realmente que vai decidir pela reforma ou pela exclusão dele. Aí no conselho de disciplina é o próprio comandante da força. No conselho de justificação é uma decisão do STM, tá? Então, realmente, a única errada é a letra Charlie, que não se aplica por conta de eu falar que o conselho de justificação, a reforma seria por conta do comandante da força, está errada, é do STM. 804, letra Charlie. Isso dito, vamos para o nosso maravilhoso R. Conte. R. Conte, lembrando que os nomes que eu usei foram todos baseados em oficiais generais de grande notoriedade na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Vamos começar, então, as 4 perguntas de R. Conte. Só se for agora. Muito bem, vamos lá. Primeira pergunta de R. Conte é a número 805, que é a 5ª pergunta do nosso módulo reta final, né? À luz do R. Conte, esse A craseado, assinale a alternativa que apresenta a assertiva correta acerca das cerimônias de entrega de condecorações a militares das Forças Armadas. Quando essas perguntas, marque a errada, marque a certa, marque a certa, exceto, não sei o quê, você tem que pegar a sua caneta e rabiscar. Rabiscar para o seu cérebro marcar que é aquela informação que você quer. Na questão 805, eu quero, das opções abaixo, a única que está correta. Aí eu venho aqui com a minha caneta e marco. Agora o meu cérebro já registrou que existem 3 erradas, sabia? É assim que funciona. E uma somente certa.
Vamos ver qual é a que está certa. A cerimônia para entrega de condecorações será realizada, em princípio, na presença de tropa armada. Por acaso, a primeira já é a certa. Vamos ver se não tem outras certas, né? Mas essa já é a primeira. Vejam, independente de você saber que a primeira está certa, principalmente aqui no nosso estudo, você tem que ir até o final. Primeiro, para aproveitar a chance de revisar a matéria, e segundo, para não dar chance a que o teu cérebro te engane, né? O cérebro faz muito isso. Para te proteger, ele te conta um monte de mentira. Você está lendo e ele não está o cérebro faz fake, né? Ele não te informa o que você está vendo. Ele informa o que ele quer informar porque ele acha que está te protegendo. Primeiro é marcar a caneta, como eu fiz aqui, é uma forma de você informar ao cérebro que você quer a verdade. E depois, transite em todas as assertivas para ter certeza que a única que está certa é a letra A, tá bom? Pode ter uma pegadinha, mas essa letra A está certa. Vamos ver as outras. Nas organizações, todas elas tratam de condecoração, né? Que é lá no finalzinho do R-Conte. Nas organizações militares que não disponham de tropa, o Exército ele faz muito bem essa divisão, ele tem unidades, organizações que têm tropa e organizações que não têm tropa. E ele não faz isso que a aeronáutica faz, de eu não tenho tropa, mas eu vou pegar a tropa do batalhão para vir aqui fazer uma formatura. Não existe isso, tá? Cada um no seu. E por isso que ele usa nas organizações que não têm a tropa, é o pensamento do Exército. A entrega é feita apenas na presença dos oficiais e do comandante da OM? Não. Nesse caso, a entrega é feita na presença de todos os militares que ali servem. Está errada essa. Quando somente praças tiverem que receber condecorações, o paraninfo será a maior autoridade daquela força armada existente na respectiva guarnição. Mentira. Quando somente praças de uma única unidade, é o comandante da unidade. Quando somente praças de diversas unidades que pertencem àquela OM, é o comandante da OM. Nunca o comandante da guarnição, se só houver praças. Está errada também. Quando a cerimônia ocorrer na capital federal e entre os agraciados há oficial-general, a entrega será presidida pelo chefe do Estado-Maior da Força Armada, a que pertença o oficial agraciado. Mentira. Quando a cerimônia ocorrer na capital federal e entre os agraciados há um oficial-general, a cerimônia será presidida, ou seja, o paraninfo será o comandante da força que entrega a medalha ou o chefe do Estado-Maior da força que entrega a medalha, ou um ou outro, tá? Cláudio, o que é a força que entrega a medalha? Por exemplo, medalha Santos Dumont, quem entrega é a aeronáutica. Medalha Duque de Caxias é o Exército. Medalha da Batalha do Riachuelo é a Marinha, tá bom? E aqui, então, pacificador, né, o Exército. Então, essa está errada também. Realmente, a única certa é a letra A. Aê, muito bem, gente. Onde estão os artigos do R. Conte que fundamentam a minha resposta? O 189, que se refere... Eu sempre analiso a didática do que eu vou botar dos artigos e quando eu os apresento, desculpa, eu faço na sequência normalmente, se não tiver assim um fator impeditivo, eu sempre apresento na sequência das respostas que estão lá, tá? A, B, C, D. Normalmente eu faço assim. A não ser que haja um impeditivo, como, por exemplo, a gente viu lá do artigo 50 do Estatuto, inciso 4, eu botei na sequência que apareceram, né? Era Charlie, Oscar, Papa, né? Botei na sequência. A resposta estava até na sequência errada. Mas, normalmente, para fins didáticos, eu sigo não a sequência numérica do artigo quando eu vou apresentá-los.
Eu sigo a sequência da resposta como eu botei na pergunta, tá? Aqui, por acaso, a letra A é o 189, que realmente era o certo, que diz que, em princípio, é na presença de tropa armada. O 193 vai dizer que, quando a organização não tem tropa, a entrega é feita na presença de todo o pessoal que ali serve, viu? Todo o pessoal que ali serve, então aquela estava errada. 196 vai dizer que, quando somente praças tiverem que receber medalha ou condecorações, o paraninfo, ou seja, o cara que vai presidir a entrega, é o comandante da subunidade a que essas praças pertençam ou comandante da OM quando tiver mais de uma subunidade, e não o comandante da guarnição. E o 191, quando entre os agraciados há oficial-general e a cerimônia acontece na capital federal, a entrega de condecorações é presidida, ou seja, o paraninfo será o comandante ou o chefe do Estado-Maior da Força a que cabe a iniciativa da solenidade. É o dono da medalha, tá? E não o chefe do Estado-Maior da força que o agraciado pertence. Porque o cara pode estar recebendo uma medalha que é da aeronáutica, mas ele ser um almirante de esquadra, um contra-almirante, um vice-almirante, tá? Então, realmente, a única certa é a letra alfa. Dúvidas? Não tem como, né? Mas me mande, é hábito de falar dúvidas, né? Mas me mandem, se for o caso, essas dúvidas por outro meio. Muito que bem. No que se refere à continência da tropa em desfile, artigo 61, algumas ações serão executadas quando a tropa se encontrar a 20 passos aquém do homenageado. Aquém é antes. Exceto... então, esse exceto aqui, qual é a pergunta que eu estou fazendo? Quando eu boto esse exceto aqui no final da minha assertiva, eu estou dizendo, olha, eu quero que você marque a única que não se refere ao que eu disse antes. E o que eu disse antes é que ações serão perpetradas quando a tropa atingir 20 passos aquém. Algumas ações serão executadas. Qual não será? Quando eu boto o exceto, qual não será? Vamos ver aqui, sem ir lá no artigo 61, vamos fazer junto. 20, então, eu tenho, deixa eu te mostrar só o cronograma aqui, o desenho, né? O mapa mental. Veja, o artigo 61 vai te apresentar a sequência dos movimentos, das ações a serem executadas durante a continência da tropa em desfile. Você tem 3 marcos antes e 2 marcos depois. 2 marcas, 2 recortes, né? O primeiro marco, essas bandeirolas a gente até bota na formatura, pode botar e é para colocar, tá? Na formatura essas bandeirolas. 30 passos aquém da autoridade ou da bandeira, bandeirola branca, é feita uma ação. 20 passos aquém, 20 passos antes, bandeirola azul, 3 ações. 10 passos aquém, 10 passos antes, nesse momento aqui é a própria execução, são tomadas 6 ações, 6 medidas. Passa-se pela autoridade ou bandeira, prestando-se a continência. 10 passos depois, se executam 5 ações, continua-se marchando. 15 passos depois da autoridade, se executam 2 ações. Lembrando que o que você faz aqui, 10 passos antes, será desfeito 10 passos depois. Cláudio, mas eu fiz 6, como é que eu vou desfazer 5 só? Porque uma dessas ações aqui é não fazer nada. O tamboreiro, né? Aquele grupo de pessoas que não faz nada, tamboreiro, condutor, pessoal da banda, etc., porta-flâmula, eles não fazem nada. Eu não vou dizer que aqueles que não fizeram nada permanecem sem fazer, não tem porquê. Então, eu faço 6 aqui, desfaço 5 aqui. Aquilo que eu faço 20 passos antes, eu vou desfazer 15 passos depois.
E vejam que interessante. Cláudio, você falou que desfaz lá, mas aqui são 3. Aqui são 2. Cláudio, você está me enrolando. Não, porque uma dessas 3 ações é a voz de comando, que é dada pelo comandante de subunidade. Lá no desfazimento, 15 passos depois, é sem comando. Então, por isso que aqui são somente 2. Tá bom? Mas isso dito, a pergunta é o que é feito aqui. 20 passos a quem? São 3 ações, tá bom? Vamos ao próprio artigo. Artigo 61, no seu inciso 2, vai dizer: a 20 passos a quem do homenageado, os comandantes de unidade, subunidade e viatura levantam-se, ficam em pé. Os comandantes de subunidade, tudo acontece concomitante, tá? Ao mesmo tempo. Os comandantes de subunidade vão comandar a viva voz: companhia sentido, em continência direita. Não é para se prestar continência aqui, não. Aqui é mais um comando dizendo que estamos a 20 passos. A execução da continência é lá faltando 10 passos, tá? E a terceira ação são os oficiais com espada desembainhada, que a perfilam sem olhar para a direita ou a esquerda. Essas 3 ações estão corretas. A única ação que está lá, que não se aplica a 20 passos a quem, é essa daqui, que se aplica 10 passos a quem. Ela é executada numa daquelas 6 ações, 10 passos a quem. Qual seja? A bandeira é desfraldada e o estandarte é abatido. Esse movimento aqui, ó, do desenho. Tá bom? Muito que bem. Então, sendo assim, a resposta é a letra Charlie. A única que não será executada 20 passos a quem é o desfraldamento da bandeira. Tá ok? Letra Charlie, já vimos o artigo, tudo artigo 61. Vamos para 807. Salva de gala, né? Tudo sobre salva de gala. Tudo não. Parte da matéria que trata de salva de gala. Uma das hipóteses em que são dadas as salvas de gala, desculpa, salvas de gala, é a retribuição de salvas. Sim. Existem hipóteses que são dadas salvas e hipóteses que podem ser dadas salvas. As hipóteses que são dadas, uma delas é mandatório, são dadas, tá? A outra é podem ser dadas salvas. Essa de mandatória, uma delas é em retribuição. É em retribuição às salvas. O que seja isso? Uma organização militar que tenha bateria de canhões, que tenha uma artilharia com canhão, que seja treinada para tal, ao escutar uma salva de gala, ela responderá dando a mesma quantidade de tiro que ela ouviu. Isso é retribuição de salva, tá? Eu moro num local que tem 2 fortes, tem um forte e uma fortaleza. No Dia da Bandeira, por exemplo, são dados salvas de gala aqui. E aí você escuta o forte daqui e o forte da Urca, dando disparos, um em retribuição ao outro. Mas existem 2 hipóteses em que aquela OM que pode dar, que tem a estrutura para dar a resposta, o que é mandatório, se ela tiver estrutura, ela é dispensada. Quais são esses casos em que ela é dispensada? Muito bem. Aí continua o texto que eu coloquei. Entretanto, a OM em que se achar o presidente ou que estiver com embandeiramento de gala por motivo de festa nacional ou estrangeira, não responde às salvas. Está certo. Essa, então, é a hipótese em que se dispensa essa obrigatoriedade. Sendo certo que a OM, que não responder às salvas, ela tem que imediatamente informar o motivo de não ter respondido, tá? Porque senão o comandante está passível de receber, no mínimo, uma admoestação. Segunda assertiva sobre salva. Como regra geral,
Regra geral, ou seja, tem exceções, mas eu quero a regra geral. Os disparos das salvas de gala são dados com intervalo de 5 segundos. Sim, verdade. Salva de galas, regra geral, 5 segundos. As salvas de galas são executadas no período compreendido entre o toque da alvorada e a hora da reação da bandeira nacional. Aqui nós temos uma errada, tá? Não é nesse período. Aqui é uma errada, porque não é nesse período que se dá as salvas, que é o previsto. Na realidade, ela é de 8 horas até a hora da reação. A hora da reação está certa, mas a hora do início é 8 horas, então aqui é falso. A primeira foi verdadeira, a segunda verdadeira, terceira falsa, e a quarta, salvas de gala, Cláudio, para de falar errado, as salvas de gala, destinadas a homenagear o encarregado de negócio na nação estrangeira, são de 13 tiros e não 15. Isso você tem que saber. A quantidade de tiros, artigo 111, tem que estar na tua cabeça, tá? É falso também. O encarregado das autoridades estrangeiras, o encarregado de negócio, é o mais baixo. Tá? Então, ele vai receber só 13 tiros. Verdade, verdade, falsa, falsa, letra brava. Vamos ver se é isso mesmo e quais artigos, né? O artigo 119, logo após a questão de quando são dadas, quando é apresentado o que é salva e tal, ele vai dizer para a gente, no 119, que a organização militar em que se achar o presidente da República ou que estiver com embandeiramento de gala, por motivo de festa nacional ou estrangeira, não retribuirá as salvas, não responde. Tá? Então, são dois casos de dispensa daquela obrigatoriedade, porque retribuição é obrigada, se você tiver condições. Mas existem dois casos que dispensam essa obrigatoriedade. Está no 119. Estava certa essa. 118 responde duas assertivas. O caput vai dizer o horário que são dadas as salvas. E o parágrafo único vai dizer o intervalo, via de regra geral. Então, as salvas de gala são executadas no período compreendido entre 8 horas e a reação da bandeira nacional. Então, são 8 horas até a reação, esse é o período. E não da alvorada, por isso estava errado. O parágrafo único era a segunda, salvo engano, que estava certa lá, parágrafo único do 118, que diz que as salvas de galas são dadas com intervalo de 5 segundos. Essa é a regra. Exceto, então tem exceção, mas lá estava como regra geral. Se eu boto sempre será em intervalo de 5 segundos, estaria errado. Mas como eu botei como regra geral, tem uma regra, mas a gente sabe que quando se expressa dessa forma, em princípio, como regra geral, significa que há exceções, tá? Não é errado falar daquele jeito, não. Estaria errado se eu falasse sempre será com 5 segundos de intervalo. Aí estaria errado porque existem exceções. Mas estava certa. E lá no 111, quando se estabelece a quantidade de tiros para cada autoridade, no seu inciso 5, que é o mais baixo nível de salvas de gala, que é de 13 tiros, que ela vai nos números ímpares de 13 a 21. 13, 15, 17, 19 e 21. 13 é o mais baixo, 21 é o mais alto. Dentre as autoridades internacionais, a mais baixa é o encarregado de negócios estrangeiros. E ele tem direito a, uma vez que tenha uma solenidade que lhe dará direito às salvas de gala, a dele será de 13 tiros. Artigo 111, inciso 5. Contra o almirante, general de brigada e brigadeiro do ar, e os encarregados de negócio estrangeiro, 13 tiros. Então, é verdade, letra B. Muito que bem, não vou perguntar se temos dúvidas, porque se tiver, não vai ser aqui que nós vamos responder, vai ser através do WhatsApp. O doutor, aqui eu usei um nome real, pronto, aqui eu usei um nome real, tá? O doutor Arthur Vidigal é um dos 5 ministros do STM, oriundo do meio civil. E lá existem 10 militares,
oficiais generais 4 estrelas, né? E 5 oriundos do meio civil. O doutor Arthur Vidigal é ministro, oriundo do meio civil, do Superior Tribunal Militar. Então, eu usei o nome real como referência. Não tem problema, é um nome público, tá? Eu não estou denegrindo nem manchando a imagem dele, tá? O doutor Arthur Vidigal, que é um dos ministros civis do STM, enquanto estiver no cargo de ministro-presidente do STM, então estou dizendo que ele, naquele exercício do cargo, enquanto presidente do STM, ele não é o presidente atual, não, mas digamos que ele fosse. Eu só usei a referência do ministro civil. Enquanto ministro-presidente, terá direito à continência da tropa, equivalente a qual autoridade militar? Ele é um civil. Ele terá direito à continência da tropa? E se tiver, qual é o nível hierárquico que a tropa vai usar como referência para lhe prestar a continência? Tá? E aí, aqui eu botei 4 estrelas, você sabe quem é. Na realidade é ele, tá? O direito que ele vai ter é de 4 estrelas. Contra-almirante seria 2 estrelas. Não é o caso. General de divisão seria 3 estrelas, não é o caso. E a letra delta, mais errado ainda. Ministro-presidente do STM que seja civil não terá direito à continência. Mentira, o ministro-presidente tem sim. E o ministro-presidente terá direito, como se fosse um outro ministro militar, que tem 4 estrelas, tá? Então é tenente brigadeiro. Cláudio, mas onde é que está isso? Está aqui, ó. Lá no 43, ele diz quem tem direito à continência da tropa. Tem direito à continência da tropa. Artigo 43. Os símbolos e as autoridades de 1 a 10 e 12 a 16 do artigo 15. Aí eu fui lá no artigo 15, o 9 está ali no meio, não está? De 1 a 10, o 9 está ali. Quem é o 9 que está dentro do direito à continência da tropa? O ministro-presidente e os ministros militares do STM. Então, ele é ministro-presidente. Então, ele tem direito à continência da tropa. Aí, vamos agora no artigo 45, para ver qual é o nível hierárquico que a tropa lhe prestará de continência. Aos ministros de Estado, aos governadores de Estado e do Distrito Federal, ao ministro-presidente e ministros militares do STM, desculpa, são prestadas continências previstas para almirante de esquadra, general de exército ou tenente brigadeiro. 4 estrelas, tá bom? Então, eu estou conjugando 43 com 45 para chegar à resposta, letra alfa. Muito que bem. Ministro-presidente do STM, independente de ser oriundo do meio civil ou militar, terá direito à continência da tropa equivalente a 4 estrelas. Isso dito, vamos nossas perguntas de Risaé, não é? Muito que bem. Muito bem, vamos lá nas atribuições, né? Questões que são recorrentes em nossa prova. E quando se tratar de atribuições, eu te dou a dica de você estudar com a seguinte visão. Isso é muito importante para você. Aquilo que for comum àquela atividade, àquele serviço, não tem por que você ficar massificando no seu estudo. Você tem que estudar aquilo que não é o comum de acontecer para aquele tipo de serviço. Você tem que buscar o que é parecido com outro serviço. Mas, por exemplo, atividade de segurança e defesa é uma atividade que prioritariamente, principalmente, desenvolvida pelo oficial de dia, atividade de segurança e defesa, coordenar as ações de segurança e defesa. Tem a ver com o oficial de dia. Chega um momento do operações, em que é dito assim: o operações deve providenciar as ações de segurança e defesa
Olha aí, operações, ações de segurança e defesa para proteger as aeronaves em trânsito que pernoitarem no quartel. Então, vejam, é aqui que você tem que massificar. Atividade de segurança e defesa envolvendo operações. O que seria o normal? Segurança e defesa envolvendo o oficial de dia. Mas aí, em algum momento, você vai ter postos de serviço desenvolvendo atividades que normalmente não seriam delas, daqueles postos. É aqui que você tem que massificar o teu estudo, tá bom? A outra forma também de você ser enganado na prova é eu pegar aquilo que na vida prática é comum, mas o Risaé fala totalmente diferente, e encaixar na prova. Se você for usar o que você sabe de prática, vai errar aquela questão. Tá? Então, também é um macete que a gente que faz prova procura derrubar o aluno. O adjunto é aquele cara, gente, que não tem poder nenhum pelo Risaé. Canso de falar isso. O adjunto, ele não tem autonomia para nada. Ele é um assessor, um ajudante do oficial de dia. Basicamente, tudo que ele faz é sob demanda do oficial de dia. Diferente do comandante da guarda, que 90% do que se faz, que o comandante da guarda faz, é com autonomia dele. Isso é legal. Isso é uma forma de você derrubar o aluno que está acostumado a ver um comandante da guarda neutro, omisso, sem atribuições, porque ele é um 3S, você não quer dar, e o adjunto sobrecarregado. E no Risaé é totalmente o contrário, tá bom? Mas aqui eu botei a única que não representa uma das atribuições do adjunto. Vamos ver qual é? Proceder às revistas regulamentares quando determinado. Vejam, quando determinado. Tá certo. Distribuir os quartos de hora de serviço entre os soldados da equipe de serviço. Isso daqui eu acho legal. Isso aqui, a minha pegadinha aqui foi na prática. Porque nas OMs que eu passei, que eu trabalhei, eu via muito o adjunto fazendo isso. Mas não é o adjunto que tem que fazer isso. Essa não é dele. Quem tem que fazer isso, gente, é o cabo da guarda, tá bom? Mas eu cansei, para não ser leviano, se não todas as OMs que eu servi, boa parte delas era o adjunto que fazia essa distribuição no quarto de hora. Na realidade, é o cabo da guarda que tem que fazer. Então, se essa daqui não é dele, entendamos que as outras são. Vamos ver. Fiscalizar as instalações das unidades e subunidades incorporadas quando determinado. Sim, quando determinado, olha aqui, quando determinado é o que eu falei, ele não tem autonomia de nada. Ele faz o que o oficial de dia manda fazer. Essa então está certa, é dele também. Escriturar os documentos, aqui eu busquei te deixar com dúvida por conta desse período, mas está certo, tá? Escriturar os documentos relativos ao serviço, de modo que estejam prontos para serem entregues à autoridade competente até 1 hora após a parada diária. Aqui não é fazer o livro do oficial de dia, não, hein? Pelo contrário, o Risaé deixa bem claro que cada um que tira serviço onde tem livro de ocorrência deve preencher o seu livro. Então, o oficial de dia tem que preencher o seu. Aqui ele está falando de escriturar malotes que chegam, documentos que são encaminhados ao oficial de dia, demais anotações que precisam ser lançadas e tal, ele escritura, aponta e entrega para a autoridade competente. Por exemplo, correspondência, ele entrega no gabinete da direção. Arrazoado dele a respeito do serviço, ele entrega para o oficial de dia, tá? Então, sei lá, controle de papeletas do soldado da recepção, talvez se a NPA assim determinar, enfim, o que a NPA determinar de escrituração, ele vai desenvolver e tem até 1 hora após a parada diária para entregar às autoridades competentes. Quais são as autoridades? Depende do que ele está na mão escriturando, tá?
Então, a única que não é dele é a letra B. Vamos ver se é isso mesmo. O artigo 80 nos apresenta as atribuições do adjunto, são 12. Inciso 3, proceder às revistas quando determinado. 7, fiscalizar as instalações das unidades e subunidades incorporadas quando determinado. 4, escriturar os documentos relativos ao serviço de modo que estejam prontos para ser entregue à autoridade competente até 1 hora após a parada. Então, aqui nós temos a letra A, a letra C e a letra delta da pergunta. Lá no 121, que apresenta as atribuições do cabo da guarda, no seu inciso 6, vai dizer: distribuir os quartos de hora de serviço entre os soldados da equipe de serviço é uma atribuição do cabo da guarda. Então, a única que não é dele é letra Bravo. Muito bem. Está ficando fácil, Cláudio. Vamos em frente, então. Vamos dificultar? Ah, aqui ficou fácil. Aqui foi para ninguém perder de zero e ficar com raiva de mim, tá? Aqui eu estou te perguntando sobre o trânsito. Você sabe que o trânsito tem uma tabela de referência, que é o anexo... Acho que é o anexo C, né? Agora me fugiu, me deu apagão aqui. Mas é um anexo, que eu até trago aqui na explicação, um anexo, que estabelece, em razão da distância, a quantidade de dias. Lembrando que o máximo são 30 dias. E lógico que essa quantidade de quilômetros aí já ultrapassou em muito o máximo previsto de quilometragem. Tá? Então, acima de 1.500, qualquer que seja a distância acima de 1.500, serão 30 dias de trânsito. Então, em dezembro de 21, o suboficial Patton foi transferido da base aérea de Canoas, Rio Grande do Sul, para a base aérea de Manaus, Amazonas. A distância entre essas localidades é de 4.463 quilômetros. Distante, hein, gente? Assim sendo, em situação normal, com base no RISAE, é correto afirmar que será concedido ao suboficial Patton um trânsito de quantos dias? 30. Deixa eu te falar uma coisa. Numa das minhas aulas aqui, um colega me perguntou assim: ué, mas não é só quando a movimentação é de ofício que o cara tem direito a trânsito? Não. O trânsito, o cara tem direito por qualquer movimentação que ele sofra, tá? De ofício ou por interesse particular. O trânsito é para ele se deslocar. Então, não importa se ele foi movimentado de ofício ou a pedido, tá bom? Por interesse particular. São 30 dias, e por quê, Cláudio, que você está falando isso? É o anexo C mesmo, a cabeça ainda está boa. O artigo 363 diz que o trânsito é afastamento total de serviço concedido ao militar quando movimentado de uma localidade para outra. Não importa se a movimentação foi a pedido, por interesse particular, ou no interesse da administração, não importa. Vai ter o trânsito. Outra coisa, na mesma localidade não tem trânsito. Não confunda com as possibilidades de instalação. Trânsito entre as mesmas localidades não tem. Parágrafo único. O trânsito terá duração de até 30 dias e será concedido essa relação de dias em razão da distância, conforme anexo C. E esse é o anexo. Ó. Você começa... Qual é a ideia aqui? Você começa em... Deixa eu fazer aqui a minha referência. Quando perguntarem para você sobre distância, se tiver essa pergunta, já teve, mas teve assim: fulano tem mais do que ciclano, Beltrano tem mais do que fulano, tá bom? Perguntaram assim, ou perguntas isoladas, como quem concede o trânsito, não sei o quê. Quantidade teve essa vez, um mais do que o outro. Se me perguntassem hoje, esse 4.000 e porrada, eu faria direto 30 dias, porque eu sei que está acima de 1.500. Mas se tivesse aqui nesse intervalo de tempo, de espaço aqui, o que eu faria? Eu faria primeiro, antes de responder a questão, se eu li a questão e ela me traz a pergunta sobre
essas distâncias em relação aos dias, eu faria essa tabela no rascunho da prova. Essa tabela começa, gente, olha só, até 599 é o zero dela, né? A parte mais baixa dela é até 599 quilômetros. Aí ela começa na segunda linha com 600. E aí ela sobe de 300 em 300. A próxima linha começa em 900, a próxima linha começa em 1.200, a próxima linha é a partir de 1.500. Então, vejam, são uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Cinco linhas. Para cada linha, começando com 599, a linha de cima vai ser 600. E aí, de 300 em 300, ó, 600, 900, 1.200, a partir de 1.500. Então, ela sobe de 300 em 300, considerando que a primeira linha é até 1 quilômetro menos de 600, tá? Do 0 a 599. Do lado de cá, nos dias, lógico, também são 5 linhas, e elas aumentam de 5 em 5, começando em 10. A primeira linha já vem cravado 10, depois vai de 5 em 5, 15, 20, 25, 30. Eu faria assim. Se viesse uma pergunta para mim que tratasse desse assunto, eu pararia, iria lá no rascunho e tiraria do meu HD essa informação e colocaria no papel. Agora sim eu iria lá e responderia a questão, tá? Mas nós vimos que é 4.400 e tal, né? Muito acima dos 1.500, então 30 dias. Letra delta. Dúvidas? Não, não pode ter. Só se for pelo WhatsApp. Vamos lá. Vamos em frente. Um falso ou verdadeiro para ficar bom. A garganta às vezes tenta falhar, né? Peço desculpa a vocês, tá? Às vezes que eu boto a mão aqui na frente é para poder coçar a garganta. Vamos lá. Diga se é falso ou verdadeiro. As férias serão interrompidas automaticamente em razão da instauração de uma situação especial. Vejam só, qual é a minha intenção de te pegar aqui. Situação especial são 3: sobreaviso, prontidão parcial e prontidão total. Prontidão total é uma espécie de situação especial, não é? É uma delas. Realmente, se for prontidão total, interrompe as férias. Mas eu falar que instauração de uma situação especial automaticamente interrompe as férias é mentira. Por quê? A situação especial pode ser sobreaviso. Vai interromper férias? Não. Situação especial pode ser prontidão parcial. Vai interromper férias? Não. Então, essa daqui é falsa por isso. Se aqui tivesse escrito, no lugar de situação especial, prontidão total, aí seria verdadeiro, mas não está. Tá? Essa é falsa. A segunda assertiva, cessa o direito à instalação quando transcorridos 180 dias da inclusão do militar no efetivo da OM de destino. Mentira, não é da inclusão, é da apresentação. A inclusão acontece, às vezes, e o cara leva 1 mês e meio para chegar lá no local, de tal ordem que seria injusto com ele. Porque, lembrem, a inclusão do cara no MOEM, ela se dá com a transcrição do boletim da movimentação no boletim daquela OM, de destino, para onde ele vai. Então, veja, se o boletim da DIRAP publicou em novembro, o cara vai estar incluído na OM de destino em novembro. Possivelmente, eu te falo, ele só vai chegar lá em janeiro. Então, dizer que é 180 dias da inclusão seria covardia. É 180 dias da apresentação na OM de destino. Falsa também. As núpcias poderão ser gozadas no exterior.
mediante requerimento ao comandante, desde que tal requerimento seja encaminhado com antecedência mínima de 15 dias, certo? Aqui está certo, verdadeiro. Se fosse no Brasil, 10 dias de antecedência. Mas como é no exterior, 15 dias, está certinho, tá? A duração máxima da licença para tratamento de saúde de pessoa da família é de 6 meses, verdade também. Caso precise, você vai iniciar um novo processo de concessão dessa licença. Mas a duração máxima dela é de 6 meses, tá? Caso precise, um novo processo será instaurado. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra delta. Aê, Cláudio, agora eu não perdi de zero. Agora eu te dei onda, que bom. Eu prefiro que você erre aqui, para não errar na prova. O 344 vai dizer para a gente aquilo, ó. As férias são interrompidas automaticamente em razão de prontidão total. Realmente, o 206 diz que as situações especiais são sobreaviso, prontidão parcial e prontidão total. Se eu falo, como eu falei lá, que as situações especiais interrompem automaticamente as férias, é mentira. Sobreaviso não interrompe, prontidão parcial não interrompe, por isso era falso. O artigo 344, combinado com 266, tá? A próxima assertiva fala da direito à instalação, né? Cessa o direito à instalação quando transcorridos 180 dias da apresentação e não da inclusão. Cláudio, eu estou gostando dessa brincadeira, que bom. O 361 vai dizer para a gente que o afastamento total de serviço por núpcias é concedido pelo comandante da OM e deve ser solicitado com antecedência mínima de 10 dias. Se for nacional as tuas núpcias, se você for curtir no Brasil. Por que eu estou falando? Porque no parágrafo 2º ele deixa bem claro, as núpcias podem ser gozadas no exterior, mas aí muda aquele prazo de pedido, mediante requerimento ao comandante da OM, encaminhado agora com antecedência mínima de 15 dias. Se você for tirar lua de mel, né, núpcias, no Brasil, 10 dias de antecedência para ganhar aqueles 8 dias. Se nesses 8 dias tu for meter o pé para o exterior, 15 dias de antecedência. 300, o 361 no seu parágrafo 2º. Agora, aquela assertiva da licença para tratar a saúde pessoal da família, está lá no 318, no seu parágrafo 2º. Ó. A duração máxima da licença para tratamento de saúde pessoal da família é de 6 meses. Aí vem o 319 e confirma, ratifica isso. Havendo necessidade de nova licença de tratamento de pessoa da família, um novo processo deve ser iniciado. Tá? É como se estivesse começando do zero. Muito bem. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra delta. Muito bem. Vamos para 812. Essa daqui é uma pergunta que é recorrente, hein? Cláudio, isso daí é uma bobeira, não é? Não. Essa pergunta já caiu 3 vezes em nossa prova. Ao longo das provas do EOF. Prova do EOF, o EOF, mesmo esse formato, ele tem 15 anos, né? 2004, 17 anos, né? 17 anos está fazendo agora. Ele é de 2004. Antes era outra dinâmica, tá? Era outro formato. A escola era na IPCA, ficou 2 anos, 4 anos fechada. Não era esse formato, não tinha esse concurso do jeito que tem, esses requisitos. E aí ele voltou em 2004, tá? E quando eu falo ao longo das provas, eu estou me referindo de 2004 para cá. Antes não existe a OF. Antes não existe. Bota isso na tua cabeça. Não era assim, era outra coisa, era outra estrutura, tá bom? Hoje em dia, esse formato é de 2004 para cá. E nesse intervalo de 2004 para cá, já caíram 3 questões sobre isso. Então, não é tão bobeira assim. E muita gente se confunde. A partir de agora, você não vai se confundir mais.
O capitão MacArthur foi transferido do Parque de Lagoa Santa foi transferido para o parque, desculpa, foi transferido para o Parque de Lagoa Santa. E após apresentar-se pronto para o serviço, capitão foi escalado para tirar o primeiro serviço de médico de dia. Tá certo, o capitão pode tirar médico de dia. Com o primeiro tenente, que há 5 anos pertence ao efetivo daquela OM e já possui experiência naquele tipo de serviço. Então, o capitão vai tirar o primeiro serviço de médico de dia lá naquela OM e vai precisar aprender a dinâmica do serviço. Eles escalaram um cara inferior a ele. Primeiro tenente é inferior ao capitão. Não é nem mais moderno, chama-se inferior, porque é de outro nível hierárquico. Qual é a situação do capitão? Qual é a situação do tenente? Qual é o nome que se dá? Isso daí é muito interessante e muito simples, para você nunca mais errar. O, o de maior precedência, esteja ele aprendendo ou ensinando o serviço, o certo é que ele ensine. O melhor é que ele ensine. Se você tiver condições de escalar o mais antigo para ensinar o serviço, é melhor. Mas pode ser que não tenha. Esse capitão chegou, ele era o cara que entrou na escala de maior precedência. Então, sempre que eu fosse escalar alguém para ensinar o serviço, seria de menor precedência que ele. Mas o que nos interessa é o seguinte: sempre o de maior precedência, não importa se está aprendendo ou ensinando, será o titular do serviço. Esse cara vai ser o titular do serviço. Não importa se ele está ensinando ou aprendendo, ele vai ser o titular. O nome que muda é de quem é o mais moderno ou de menor precedência. No caso aqui é inferior. Se ele está aprendendo, o nome dele é auxiliar. Se ele está ensinando, o nome dele é assistente. Tá? Então, já respondemos, né? O primeiro tenente é assistente do capitão. Letra delta. E onde está isso, Cláudio? No artigo 9º. Artigo 9º. O militar que não possuir experiência exigida para o desempenho de determinado serviço será inicialmente escalado como auxiliar de um militar mais antigo. A ideia é essa. Enquanto eu estava trabalhando com escala de serviço, eu sempre que chegava um menino novo lá e tal, eu buscava nomeá-lo para o primeiro serviço com alguém mais antigo para ensinar. Aquele cara era o auxiliar. Mas há momentos em que você não consegue ter um mais antigo para que ensine o serviço. O tamanho é a antiguidade daquele que chegou há pouco tempo. Aí você vai escalar alguém mais moderno que ele. Olha o que acontece. Se o cara for mais moderno e vai ensinar, o mais antigo não perde a titularidade do serviço. Ele continua sendo o titular. Oficial de dia, médico de dia, adjunto, comandante da guarda, o mais antigo é sempre titular. O nome que muda é do mais moderno. Se ele está aprendendo, está aqui no caput do 9º. Ele vai ser auxiliar do mais antigo. Se ele está ensinando, é o parágrafo único. Se o que está ensinando for mais moderno e o que está aprendendo for mais antigo, vai ter um assistente quando for escalado para o primeiro serviço. Então, o que você tem que levar em conta é isso que eu botei aqui embaixo em amarelo. Ó. O mais antigo será sempre o titular do serviço. O mais moderno aprendendo, auxiliar. Mais moderno ensinando é assistente. Nesse sentido, letra delta, o primeiro tenente Spruance será assistente do capitão MacArthur. Tá? Letra delta. Muito que bem. Vamos fazer um intervalo. Esse intervalo, lógico, você não precisa fazer um intervalo. Mas eu recomendo que você dê uma paradinha aí de uns 5, 10 minutos, tome uma água e volte para cá para não ficar muito maçante. Eu vou botar esse slide para fazer esse aqui, ó, que eu faço a minha marcação e o Alexandre também quando ele sobe o vídeo. Mas essa foi a primeira aula, a primeira parte da primeira aula. Quando a gente voltar, e você vai procurar aqui no vídeo, vai estar lá, segunda parte da primeira aula, que é a correção dos outros quesitos, tá bom?